Pois é, pessoal. Outro dia a gente avisou de um problema no site do Detran de Santa Catarina e agora temos um problema exposto no Detran do Rio Grande do Sul. Um técnico de informática, o Matheus Gomes, revelou essa falha para a coluna Tilt lá do UOL. O UOL botou essa mensagem, entrou em contato com o Detran do Rio Grande do Sul, que já corrigiu o problema. E a gente vai falar aqui sobre qual era o problema, exatamente porque interessa a nós. A gente quer evitar esse tipo de problema no nosso sistema também. O que era o problema no final das contas? Tem aqui essa notícia no próprio Tilt, tem essa outra aqui também no Tecnoblog, mas elas falam basicamente a mesma coisa, é que o sistema do Detran tinha uma API, provavelmente uma API REST via web service, né, um web service REST. É muito comum hoje em dia, principalmente com as aplicações em React e Angular mais comuns. Eu não sei se essa aplicação usava isso, mas de qualquer forma, mesmo aplicações antigas usavam. É muito comum você usar APIs REST ou SOAP para acessar dados. E qual que é o problema desse tipo de API? O problema desse tipo de API é que tipicamente o desenvolvedor pensa assim: não, quem vai chamar essa API é meu próprio código, então não preciso fazer a autenticação do usuário, não preciso checar se o usuário está logado, não preciso checar se ele tem direito de acesso, porque vai ser o meu próprio código que vai estar chamando essa API. E isso é um erro grande, a gente já explicou isso em outras situações. APIs web, tipicamente web services, né? REST, SOAP, de qualquer tipo que seja, são abertos na internet. É muito fácil para um atacante ou para uma pessoa interessada vigiar a sua aplicação e verificar quais web services ela chama. Tem ferramentas para isso. O Fiddler é uma delas, por exemplo, mas tem várias outras. Então, o atacante pode vigiar, rodar a aplicação sua com o Fiddler por baixo, ele vai ver quais web services são chamados, e daí ele pode chamar diretamente usando SOAP UI ou alguma coisa assim. É muito simples você chamar diretamente um web service, no caso aqui eles chamaram de API, no final das contas é como se fosse um web service mesmo, né? API exposta de sistema web é web service. As APIs retornavam números de RG, CNH e coisa e tal, uma série de informações do condutor de veículos, pessoas que estavam tirando carteira de motorista, e também na API de veículos que mostrava placa, modelo, Renavan e coisa e tal. Qual que é a questão nesse caso é que web services, da mesma forma que páginas normais, precisam ser autenticados. Você precisa checar se o usuário está autenticado. Se o web service está no mesmo servidor da aplicação normal, isso é trivial, porque a sessão é mantida pelos dois, então basta você checar nas duas pontas se o usuário está logado, se ele está autenticado, se ele tem direito de acesso. Se estão em servidores diferentes, você vai ter que usar um token mais elaborado, um JWT, alguma coisa do gênero, para você checar na API se aquele usuário está autenticado efetivamente na aplicação, se ele tem direito de acessar aquela informação, e daí fazer todo o controle de acesso para só permitir esse tipo de coisa, né? Então a gente viu esse tipo de problema. Eu olhei aqui, eu acho que era um número IP isso daqui. Não, não é número IP, felizmente. Ele estava dando só dizendo que foi 104 mil veículos, registros de veículos, chassi, número de placas e coisa e tal. Eu não preciso dizer para vocês que isso é uma informação, é uma coisa séria, né? Bandidos podem usar essa informação de forma bastante destrutiva, podem tentar se fazer passar pela pessoa, podem falsificar carros, clonar carros, então tudo isso daí é muito perigoso que aconteceu. Evidentemente está sujeito à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Esses dados são dados pessoais, principalmente os dados referentes às pessoas. Os dados referentes a veículos apenas são também porque eles, em última análise, têm não tem um número, o nome da pessoa que é dona do veículo. Se não tem o nome da pessoa que é dona do veículo, em tese não é dado pessoal. Ainda assim é um vazamento complicado, porque você pode realmente ter informações aí sensíveis sendo vazadas e sendo usadas para uma clonagem, para um problema desse tipo. Aqui parece que tem só o Renavan, o número do Renavan, não tem o nome da pessoa que é proprietária do veículo, o que torna a coisa um pouco menos pior, mas ainda assim muito séria, né? Aqui também tem vários dados pessoais, isso aqui é certamente algo muito, muito sério. E, bem,
é o que eu falo para vocês, controle de acesso tem que ser feito em absolutamente todas as interfaces do sistema, inclusive web services. A menos que a informação tratada naquele web service, naquela API, seja uma informação pública, e aí você pode ter APIs com informações públicas. Um caso clássico é a API de consulta de CEP para a Rua dos Correios. A informação é pública, não é uma informação confidencial, então não há problemas aí. Mas tirando, quer ver outro caso também que é clássico de informação pública disponível, é quando você usa APIs, quando você usa web service para preencher dados de um formulário. Por exemplo, o cara escolhe o estado e aí você carrega via API as cidades daquele estado, usando Ajax ou qualquer outra técnica dessas. Angular, React, todos eles fazem a mesma coisa. No final das contas, quando você altera alguma coisa na página, eles chamam uma API para chamar, para complementar informações daquela página. Mas nome das cidades de um estado é uma coisa pública, então nesse caso você não precisa de preocupações. Mas qualquer informação que tenha controle, que tenha requisito de confidencialidade, de privacidade, você precisa checar se o usuário está logado, se o usuário tem direito de ver aquele tipo de informação e se o usuário tem direito de ver aquele registro específico. Porque, por exemplo, você pode imaginar que um usuário autenticado no sistema do Detran possa acompanhar o processo dele de obtenção da CNH. Isso é uma possibilidade. Então, ele logado no sistema, ele chega na página de acompanhar o CNH, aquela página de acompanhar o CNH vai fazer uma pergunta, vai fazer uma query para a API para pegar as informações de CNH daquele usuário, e ela pode pegar as informações de CNH daquele usuário que está logado. Ele não pode sair pegando a informação de CNH de outros usuários. Então, esses são os 3 cuidados que você precisa ter em toda a API. Além disso, como a gente explica lá no curso em mais detalhe, toda chamada à API deve ser HTTPS, mesmo quando o dado é público. HTTP morreu, não existe mais, esquece HTTP. É tudo HTTPS com certificado válido. Porque se você usa o seu sistema todo em HTTPS, aí vai, não, agora eu vou pegar o CEP é informação pública, eu vou fazer uma chamada HTTP pura. Pronto, ali você revelou o cookie de sessão e um usuário invade. Com aquela chamada que você fez, um usuário invade a sua sessão, rouba a sua sessão e passa a atuar no sistema como você. Então não pode. HTTP é coisa legada, deprecado, não use. Acabou, é só HTTPS em tudo. Beleza, pessoal? Então é isso daí.